Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui começando mais uma semana, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Ontem foi domingo, foi Dia das Mães, e eu imagino que muitos filhos aproveitaram para parabenizar as suas mães, para celebrar esse dia tão especial, não é? E graças a Deus eu tive a oportunidade de estar também com a minha mãe e poder parabenizá-la. E eu quero aproveitar aqui e parabenizar todas as mães que estão conosco nessa manhã, que estão aqui nos assistindo, a minha mãe, a minha sogra, a minha esposa e a todas as mães que nos acompanham aqui no Reflexão e Vida e que diariamente têm recebido uma porção da Palavra de Deus. A minha oração é para que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês, tá bom? Bom, nós vamos começar hoje uma série no Salmo 119. Nós estamos estudando os Salmos, não é? E hoje nós vamos começar o Salmo 119. Vão ser algumas semanas onde nós vamos estar refletindo, não é, sobre o Salmo 119. Esse salmo é um salmo muito precioso. Então, durante algumas semanas, provavelmente umas 4 semanas, mais ou menos, nós vamos estar refletindo neste salmo de número 119. E eu quero já começar convidando você para estar lendo comigo o Salmo 119, os primeiros 8 versículos, até porque você vai entender daqui a pouco por que os 8 primeiros versículos. Mas antes, eu quero pedir também para que você que ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, e não deixa também de curtir. É muito importante quando você curte esse vídeo, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e torna visível a mais pessoas. Outra coisa muito importante também é você compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais. Olha, eu quero poder alcançar um número cada vez maior de pessoas com essa mensagem de fé e esperança. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E eu gostaria que você me ajudasse a alcançar mais pessoas. E para isso, basta você compartilhar esse link aí nas suas redes sociais. Então, compartilha aí no seu status do WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa, envia para pelo menos uns 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para estar assistindo e ouvindo a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Vamos para a nossa reflexão de hoje no Salmo 119, os versículos de 1 a 8. Salmo 119, versículo de 1 a 8, que nos diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Eu não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Eu quero começar aqui com algumas informações que são muito pertinentes, são muito importantes para a nossa compreensão deste Salmo 119. Você vai perceber no decorrer do estudo do Salmo 119 que esse salmo
A ênfase desse Salmo 119 é a importância da palavra de Deus na vida dos seus filhos. Então, todo esse Salmo 119 vai falar sobre a importância da palavra de Deus na vida dos filhos de Deus. E a gente vai observar, e eu tenho sempre falado, e eu creio que você também entende dessa forma, que a palavra de Deus ela nos capacita a crescer em maturidade e santidade. Veja, maturidade não tem a ver necessariamente com idade. Eu conheço pessoas que são avançadas em idade, mas que não têm maturidade. Ao passo em que conheço pessoas que também são novas em idade, mas têm maturidade por conta das suas experiências e principalmente do seu conhecimento da palavra de Deus, do seu temor a Deus e do seu compromisso com as coisas de Deus. Veja, em Provérbios nós lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, aquele que teme a Deus recebe de Deus a sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Então, a palavra de Deus, ela aponta o caminho que nós devemos seguir para agradar a Deus. Você vai perceber em vários momentos que a palavra nos alerta sobre os perigos da vida. Ela nos consola, ela nos conforta, mas ela também nos confronta e nos exorta. Tem pessoas que não querem ser confrontados. Tem pessoas que não querem ser exortadas, querem ser consoladas, querem ser confortadas, mas não querem ser confrontadas e exortadas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Aquele que não se dispõe a ser confrontado e exortado pela palavra corre um sério risco de continuar vivendo uma vida de pecado. Porque é justamente quando a palavra nos confronta, é justamente quando a palavra nos exorta que nós entendemos aquilo que na nossa vida precisa ser mudado. Então, por isso que é importante ser exortado, ser confrontado pela palavra de Deus. E a palavra ela também vai nos direcionar acerca das decisões que nós devemos tomar, das escolhas que nós precisamos fazer. Há muitos momentos em que nós precisamos tomar decisões ou fazer escolhas, e a melhor coisa que podemos fazer antes de tomar qualquer decisão é consultar a palavra de Deus, é buscar entender a vontade de Deus por meio da sua palavra. Tem coisas que quando nós entendemos a palavra, não precisamos nem perguntar a Deus se é a vontade dele, porque a própria palavra já nos diz se é a vontade dele ou não. Entende? Então, nós precisamos nos alimentar a cada dia da palavra de Deus. E há algumas curiosidades eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã acerca desse Salmo 119. Você vai perceber que o Salmo 119 ele é um acróstico e ele traz 8 linhas em cada seção. Você pode observar aí na sua Bíblia que muito provavelmente esse Salmo 119 ele vai estar dividido em grupos de 8 linhas ou de 8 parágrafos. Pode observar aí na sua Bíblia que ele vai estar dividido em grupos de 8 versículos, né? Depois da divisão dos versículos, ele ficou ainda mais perceptível isso. Então, Salmo 119, você vai perceber que ele vai estar dividido em grupos de 8 versículos. E cada seção começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, essa seção de hoje, por exemplo, ela começa com a letra Aleph. E o autor ele usa 8 palavras diferentes nesse Salmo 119 para se referir às Escrituras. Então nós vamos ver no Salmo 119 o salmista se referindo à palavra de Deus como lei, como testemunho, como preceito, como estatuto, como mandamento, como juízos, como palavra de Deus e como promessa. Então as Escrituras elas são mencionadas nesse Salmo 119 como lei, testemunho, preceito, estatuto, mandamento, juízos, palavra de Deus e promessa. Tudo se referindo às Escrituras Sagradas. E é muito provável que quando o salmista escreveu o Salmo 119, ele estava meditando no Salmo 19. Porque neste Salmo 19 nós vamos encontrar algumas expressões que estão lá no Salmo 19. Então no Salmo 119 você vai perceber expressões que estão no Salmo 19. Você pode ler esses 2 salmos e você vai ver algumas semelhanças, ok? Então essas eram algumas curiosidades que eu trouxe aqui para nós nessa manhã.
Bom, quais são as lições que nós podemos tirar a partir desses 8 primeiros versículos que nós acabamos de ler? Quais são as lições que nós podemos aprender? A primeira lição que nós podemos aprender com este Salmo 119, versículos de 1 a 8, é que quem anda em integridade é feliz. Quem anda em integridade é feliz. Veja que os versículos 1 a 3 nos diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Então, a verdadeira felicidade consiste em obedecermos à palavra de Deus, em vivermos em obediência à palavra de Deus. E você vai ver que o salmista começa dizendo felizes, né? Bem-aventurados quer dizer felizes. Felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Não é somente sobre saber sobre a lei do Senhor. Não é somente sobre ouvir falar da lei do Senhor. É andar na lei do Senhor. Ou seja, viver de acordo à palavra do Senhor. E é interessante porque você vai perceber no versículo de número 2, o salmista dizendo assim: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. O buscam com integridade, dependendo da sua versão. Então, ser íntegro ou buscar a Deus de todo o coração é estar inteiramente comprometido com a vontade de Deus. Deus não nos quer em partes. Deus não quer 99%. Ele nos quer por inteiro. Ele nos quer por inteiro. Ele não divide a sua glória com ninguém e ele também não deseja que nós sirvamos a ele e a outros deuses ou a outras coisas. Então, é necessário nós sermos sinceros no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas e buscar ser moldados pela palavra de Deus. Até porque não existe felicidade verdadeira quando se vive uma obediência apenas parcial ou uma santidade apenas superficial. A verdadeira felicidade consiste em andar em integridade diante de Deus, estar inteiro, comprometido com Deus, comprometido com as coisas de Deus. Mas a segunda lição que nós podemos aprender nesses 8 primeiros versículos é que Deus, ele nos deu a sua palavra para que nós a obedeçamos com entendimento. Olha que coisa interessante, isso aqui é muito importante. Deus nos deu a sua palavra para que a obedeçamos com entendimento. Versículo de número 4 diz assim: tu ordenaste os teus preceitos para que o cumpramos à risca. Veja, a palavra de Deus, ela nos permite conhecer melhor ao próprio Deus e também nos achegarmos a Ele. Alguém poderia perguntar assim, mas como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Através da palavra de Deus. Eu já disse algumas vezes aqui, vou dizer para você nessa manhã, que a palavra, a Bíblia Sagrada, revela quem Deus é, quem nós somos e quem Deus quer que nós sejamos. Quem Deus é, quem nós somos e quem Deus quer que nós sejamos. Então, a palavra não é um instrumento de dominação ou de escravidão, mas um instrumento de orientação e de construção de uma vida pautada em princípios e valores que são seguros e são eternos, que são os princípios e valores de Deus. Há muitas pessoas construindo sua vida sobre uma base totalmente insegura, passageira, incompleta e destrutiva. Nós precisamos basear a nossa vida e construir a nossa vida sobre a palavra de Deus. A base da nossa caminhada deve ser a palavra de Deus. O centro da nossa vida deve ser a palavra de Deus.
Nós devemos estar debaixo da autoridade de Deus, da orientação de Deus, da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus ele nos deu a sua palavra para que nós obedeçamos e obedeçamos com entendimento. Cumprir à risca é obedecer com entendimento. Felizes são aqueles que cumprem a palavra com integridade, com compromisso. Então, assim, não se trata de uma obediência cega, mas de uma obediência consciente. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O apóstolo Paulo tinha essa convicção. E nós também temos que ter essa convicção de estar fazendo a vontade de Deus. Por que nós podemos obedecer a palavra sem qualquer receio? Porque é a palavra de Deus. A Bíblia é a carta de um Deus amoroso para os seus filhos. De um pai que ama para os seus filhos amados. Por isso que nós podemos ouvir e seguir a palavra de Deus. Não precisa ter receio. Não precisa ter medo. Nós podemos obedecer a palavra. E você vai perceber que Deus ele nos dotou de inteligência e de capacidade de forma que pela ação do Espírito Santo nós possamos compreender e obedecer a palavra de Deus. Eu já tenho dito que a Bíblia ela não é um livro que se compreende simplesmente intelectualmente. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro que se compreende espiritualmente. E é interessante que eu li uma frase que eu achei impactante e muito verdadeira, que dizia mais ou menos assim: se você pegar o seu celular, de tempos em tempos ele vai precisar de uma atualização. Ou atualizar o sistema, ou atualizar um aplicativo, ou de repente ele se torna até obsoleto e você não consegue mais abrir os aplicativos com ele e você precisa então trocar de celular. O celular precisa de atualização, mas a Bíblia não precisa ser atualizada. Sabe por quê? Porque como diz Hebreus 4:12, que eu cito aqui na abertura de todo o programa, a Bíblia é a palavra de Deus e essa palavra é viva e eficaz. Ela é viva. E porque ela é viva, ela nunca está desatualizada. E ela foi inspirada por Deus, que é antes de todas as coisas e conhece o fim de todas as coisas. Por que nós olhamos para a Bíblia e percebemos que existem coisas que já se cumpriram e coisas que estão se cumprindo e imaginamos que outras se cumprirão? Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus, que conhece o início e o fim de todas as coisas. Nada surpreende Deus. As coisas nos surpreendem, mas nada surpreende Deus. Então, é necessário saber o que nós estamos fazendo para saber se aquilo que nós estamos fazendo está sendo feito da forma que Deus quer que façamos. Alguém já disse que não existe coisa mais inútil do que fazer aquilo que Deus não nos pediu para fazer. Não existe coisa mais inútil do que fazer tão bem aquilo que Deus não pediu para que fizéssemos. A terceira lição que nós podemos aprender é que a obediência à palavra de Deus nos mantém de cabeça erguida. Guarde essa verdade aí no seu coração. A obediência à palavra de Deus nos mantém de cabeça erguida. Veja os versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6 nos dizem assim: quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus caminhos. A pessoa com vergonha, geralmente ela anda com a cabeça baixa, ela não olha no olho, ela não encara. E o que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, que os meus passos sejam firmes, que a minha vida seja uma vida que agrade ao Senhor, de forma que eu não tenha do que me envergonhar, de forma que eu não tenha que andar de cabeça baixa, de forma que eu não tenha que carregar um sentimento de culpa, de forma que eu não tenha que andar preocupado
por estar fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, quem vive de acordo à palavra de Deus não tem motivo para andar cabisbaixo. Quem vive em obediência à palavra de Deus não baixa a cabeça diante das acusações dos perseguidores ou dos acusadores. Nós não podemos impedir que as pessoas falem sobre nós, mas nós podemos impedir que aquilo que elas falam contra nós atinjam a nossa integridade, atinjam o nosso coração. E para isso, nós precisamos andar de forma íntegra, de forma consagrada e comprometida com a palavra de Deus. Quem obedece à palavra de Deus sabe do que está fazendo. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, quando eles ouviram a voz de Deus, quando estava chegando ali no final da tarde, no início da noite, na viração do dia, eles se esconderam, eles tentaram se esconder, porque eles haviam desobedecido ao Senhor. Mas aquele que vive em integridade, aquele que vive comprometido com Deus, não precisa se envergonhar, não precisa se esconder. Então, quem vive em obediência à palavra não tem do que se envergonhar. E quem vive em obediência à palavra vive em paz e dorme tranquilo. Não existe travesseiro melhor do que uma consciência tranquila. Ter a consciência tranquila de estar fazendo a vontade de Deus, de estar fazendo aquilo que Deus quer que façamos, é extremamente prazeroso e traz paz ao nosso coração. A quarta e penúltima lição é de que nós devemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós devemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Por isso, no versículo 7, o salmista diz: eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. A palavra, o conhecimento da palavra, nos leva a louvar e a adorar ao Senhor com entendimento, com gratidão e com integridade de coração. À medida que nós conhecemos a palavra e entendemos a vontade de Deus, nós ainda mais nos comprometemos com a vontade de Deus. Então, o louvor que agrada ao Senhor é fruto de uma vida comprometida com Ele. O louvor que agrada ao Senhor é fruto de uma vida comprometida com Deus. Nosso coração, queridos, não pode estar dividido. Deus quer o nosso coração por inteiro, Deus quer a nossa vida por inteiro, Deus quer o nosso louvor por inteiro, Deus quer o nosso coração por inteiro. Então, Deus deve ser o único alvo do nosso louvor e da nossa adoração. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Deus precisa ser o alvo da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso compromisso com a palavra. Então, o nosso coração, ele deve estar completamente comprometido e disposto a fazer a vontade de Deus. E a quinta lição é que nós precisamos assumir o compromisso de viver de acordo à palavra de Deus. Nós precisamos assumir o compromisso de viver de acordo à palavra de Deus. Versículo 8, o salmista diz: cumprirei os teus decretos, a tua palavra, não me desampares jamais. Olha, ele faz um compromisso aqui: cumprirei os teus decretos. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é: obedecerei à tua palavra. E não se trata aqui de uma obediência pontual, uma obediência momentânea, mas de um estilo de vida pautado na obediência à palavra de Deus. Quando se trata da palavra de Deus, queridos, a obediência vai ser sempre o melhor caminho. Se você estiver diante de uma decisão, diante de uma escolha, e você tiver que escolher entre fazer a vontade de Deus e fazer a sua vontade, faça a vontade de Deus. Ainda que você não entenda, ainda que momentaneamente você não compreenda, faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a nossa própria vontade. Então, a obediência é uma decisão que nós tomamos. E é natural que ela vai exigir de nós um compromisso. Precisamos ter compromisso com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Agora, uma coisa muito interessante é que a obediência nos aproxima de Deus
e alegra o coração de Deus. Por isso a vida se torna leve. Quando nós vivemos em obediência à palavra de Deus, a vida se torna leve por estarmos conectados com Deus e em paz com Deus. Então, de repente, você está vivendo uma vida de aflição, uma vida de perseguição, uma vida de dificuldade. Veja se não é por não estar obedecendo a palavra de Deus. Dá uma olhadinha. Faz uma autoavaliação e se você não estiver conseguindo, peça a Deus que fale o seu coração. O que é que você está fazendo? O que é que você está vivendo que não está agradando ao Senhor? Tá bom? Então, a verdadeira felicidade consiste em uma vida íntegra diante de Deus, comprometida com a palavra de Deus e disposta a fazer a vontade de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique guardada em nossos corações e que nós vivamos a cada dia um compromisso com Deus. E felizes são os irrepreensíveis em seus caminhos. Felizes são aqueles que reconhecem, confessam e deixam tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai querido, estamos começando mais uma semana. Queremos te agradecer pelo final de semana que tivemos e pela oportunidade, mais uma vez, nessa manhã, compartilhar a tua palavra. Que a tua bênção, Pai querido, permaneça sobre todos. Obrigado, Senhor, pela vida das mães que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa história, que acompanham aqui o nosso programa. Pai, abençoa cada uma delas, que a tua misericórdia se renove a cada manhã sobre a vida de cada mãe que nos assiste nesse momento. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos a nossa mãe e de podermos honrá-la com o amor que o Senhor nos deu e com a obediência à tua palavra. Continua, Pai, nos abençoando, nos direcionando em toda essa semana que estamos iniciando, que tudo que façamos resulte em glória para o louvor do Senhor. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira e se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, você tem um novo encontro marcado com Reflexão em Vida. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.